Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. Vamos analisar com cuidado uma parábola que o nosso Senhor Jesus Cristo contou sobre a diferença do joio e do trigo. Joio ou trigo? O que nós somos? Misericórdia. Mateus 13, 24 a 30. Aquela vez foi sal ou açúcar, né? Vós sois o sal da terra e não o açúcar da terra. Agora, joio ou trigo? Mateus 13, 24 a 30 diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Veja agora a interpretação que o Senhor Jesus deu aí no versículo 36 a 43. Versículo 36 a 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Misericórdia. Ai, gente. Esse texto, ele é autoexplicativo. Os irmãos podem sentar-se. Essa é uma das poucas parábolas, queridos, contadas por Jesus e que foi interpretada ponto a ponto, como nós acabamos de ver. Nela encontramos o quê? 2 semeadores, não é isso? 2 sementes e 2 destinos. Os 2 semeadores são Jesus, o Filho do Homem, e o diabo, nosso inimigo. As 2 sementes são os justos, simbolizados aqui pelo trigo, e os ímpios, simbolizados pelo joio. E os 2 destinos são bem claros: céu ou inferno. Quem contou essa parábola foi Jesus. Você crê que essa parábola é verdadeira? Que Jesus falou a verdade, amados? Eu creio literalmente. Creio literalmente. Na verdade, essa parábola ela não precisa de muita explicação, mas de uma profunda aplicação para as nossas vidas. O interessante é que a explicação dessa parábola surgiu
por causa de um pedido. Por causa de um pedido. Os discípulos pediram a Jesus aí no versículo 36. Explica-nos a parábola do joio no campo. Queridos, eu entendo que essa é uma boa oração para se fazer a Jesus constantemente. Quando lermos um texto difícil, ouvirmos algo que não entendemos, é bom, Senhor, me abre o entendimento e me explica. E assim como ele explicou para os discípulos lá, o significado da parábola, ele, no tempo certo, vai te explicar alguns textos da Bíblia, porque nós não sabemos tudo. Precisamos de ajuda e, acima de tudo, precisamos orar pedindo a Deus sabedoria, que a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. E ao explicar essa parábola, queridos, aos seus discípulos, Jesus foi direto aos pontos principais e foi fazendo as devidas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus disse que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. No versículo 37, aí deixa a Bíblia aberta. Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem. A boa semente aqui não é a palavra de Deus, como na parábola do semeador. Lá na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Aqui, nessa parábola, a semente são os filhos do reino. No versículo 38, parte B, Jesus disse que a boa semente são os filhos do reino, ou seja, são os crentes verdadeiros. As boas sementes são aqueles que nasceram de novo. A boa semente são aqueles que nasceram do alto, nasceram de Deus, aqueles que se converteram de seus maus caminhos. Agora, como Jesus semeou essa boa semente no mundo? Eis a questão. Como as pessoas se tornam uma boa semente? Ao crerem em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Jesus é o Filho do homem lá de cima, de Deus, do Pai. Ele é o eterno Filho de Deus, que se tornou homem, viveu como homem e morreu como homem. E mesmo sendo homem, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado e ressuscitou para salvar os pecadores. A morte e a ressurreição do Senhor foi como uma semeadura, queridos, que gerou os filhos do reino, aqueles que nasceram de novo por meio da palavra de Deus. Lá em 1 Pedro 1, 23 a 25, diz assim: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a erva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi anunciada. Sendo assim, os filhos do reino são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. São aqueles que depositam sua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Os filhos do reino foram gerados por meio da morte e ressurreição de Cristo, como o nosso único Senhor. Apocalipse 5:9 diz que Jesus foi morto e com seu sangue comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Esses que Jesus comprou com seu sangue foram plantados no mundo. Esses são a boa semente que produzem frutos para a glória de Deus. Será que você é essa boa semente? Ficou fraco, amém? Você realmente nasceu de novo? Se eu falar, se eu pensar, se eu agir, reagir, realmente foram transformados por Jesus. Você pode dizer como aquele cego lá de João 9, eu era cego e agora posso ver. Que testemunho! Eu era cego. Todo mundo questionando se Jesus era de Deus, não era de Deus, os fariseus querendo botar minhoca na cabeça dele. E ele falou simplesmente, olha, só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Jesus me curou. Você hoje enxerga. Éramos cegos espiritualmente. Hoje em dia, os nossos olhos foram abertos.
Sendo assim, Jesus está semeando cristãos verdadeiros por toda parte, a fim de que deem frutos. Mas onde quer que Cristo semeie um verdadeiro crente, Satanás, infelizmente, semeia também um impostor. É disso que trata o ponto a seguir. Em segundo lugar, Jesus disse no versículo 39 aí, que quem semeou o joio foi quem? O diabo. Ou seja, o trigo está associado a Jesus, assim como o joio está associado ao diabo. O que é o joio literalmente falando? O joio é uma planta muito comum na Palestina. Essa planta cresce cerca de 1 metro e em seus estágios iniciais é muito parecido com o trigo. A olho nu, queridos, é impossível diferenciar trigo de joio. A olho nu, literalmente falando. Eles são tão parecidos, mas tão parecidos, que os judeus chamam o trigo, ou o joio, de trigo bastardo. O joio para os judeus é um trigo bastardo, ou falso trigo. O joio é como uma nota de R$200 falsa. A olho nu, para nós que não entendemos, não conhecemos, né, não conseguimos diferenciar a falsa da verdadeira. Mas quando o caixa do banco recebe, dá logo o diagnóstico. É falso, não serve, não dá para comprar nada. Da mesma maneira, o joio é muito parecido com o trigo, mas Deus sabe quem é quem. Deus sabe. Deus sabe. O trigo, queridos, é alimento. O joio é veneno. O trigo produz vida. O joio produz morte. O trigo é uma erva boa. O joio é uma erva daninha. Quando ingerido, o trigo, ele abastece o nosso organismo, né? Com carboidratos. O trigo fortalece os nossos músculos, melhora, segundo estudiosos, o nosso humor e controla até o colesterol e a diabetes. Por outro lado, não sei se você sabe, o trigo, quando ingerido, ou melhor, o joio, quando ingerido, produz diarreia. O joio, quando ingerido, produz fortes náuseas, convulsões e pode levar à morte. Lembrando que o trigo simboliza o crente genuíno, simboliza aquele que nasceu de novo, simboliza aquele que se converteu de seus maus caminhos, o trigo. O trigo simboliza aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus, que foi reconciliado com Deus. Esse é o trigo. Porém, o joio simboliza os filhos do diabo, que estão no mundo, levando o quê? A morte. E estão dentro da igreja, levando destruição, levando divisão, levando fofoca, levando dissensão, partidarismo, calúnias. Estão dentro da igreja. Joio e trigo, os dois juntos. E nós, a olho nu, não temos como saber quem é quem. E não podemos arrancar. Veja comigo mais uma vez Mateus 13:38, onde o Senhor Jesus disse que o campo é o quê? O mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Sendo assim, o mundo é um reino dividido, onde são semeados os filhos de Deus e os filhos do diabo, os justos e os injustos, os salvos e os perdidos. Está todo mundo nesse grupo, nesse conjunto. Nessa única referência aqui, queridos, no versículo 38, cai por terra aquela falácia que diz que todos são filhos de Deus. Você já escutou isso? Que todos são filhos de Deus? Jesus disse que existem os filhos de Deus e também os filhos do diabo.
Quem disse isso não foi eu, foi Jesus. Jesus chegou a chamar alguns fariseus da época de filhos do diabo. Palavra muito forte. Lá em João 8,44, olha o que Jesus disse para os fariseus. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, existem filhos de Deus e filhos do diabo. Não são todos que são filhos de Deus. João, em sua primeira carta, disse que Caim era do maligno. E foi por isso que ele matou o seu irmão Abel. 1 João 3,12. J. Royce, em seu famoso livro, O Mistério do Reino, ele diz o seguinte, que na igreja a qual enviou a sua carta havia duas famílias, os que nasceram de Deus e os filhos do diabo. Essas duas famílias foram representadas bem no início da história da humanidade por Caim e Abel. Caim, o primogênito, embora fosse religioso, ele era do maligno, ao passo que Abel, o segundo a nascer, era de Deus e representa os que nasceram do Espírito Santo. Os filhos do diabo nem sempre são blasfemadores, diz ele, nem sempre são descarados, nem sempre são pessoas publicamente malignas. Muito pelo contrário, são aqueles que professam ser cristãos. São pessoas que foram batizadas nas águas. São pessoas que participam da ceia. São pessoas cujos nomes são arrolados no registro de membros da igreja e que talvez até mesmo se ocupam em alguma forma de serviço cristão, mas que nunca nasceram de cima, nunca nasceram do alto, nunca nasceram de novo. Assim como Caim, são religiosos sem o sangue e suas obras são rejeitadas porque eles mesmos não foram aceitos. Queridos, o diabo, ele é um grande falsificador. Ele tem feito falsas imitações da obra de Deus desde o próprio começo da história. Leia o Antigo Testamento. Depois dos falsos profetas, ele trouxe, depois dos profetas de Deus, ele trouxe o quê? Os falsos profetas. Depois dos apóstolos, ele trouxe o quê? Falsos apóstolos. Depois de Cristo, ele trouxe o quê? O anticristo. Depois dos ministros do Evangelho, ele trouxe o quê? Falsos ministros do Evangelho. Depois dos cristãos leais, ele trouxe também falsos cristãos, que são o joio. Lembra? Entre os discípulos havia um Judas. E era difícil distingui-lo dentre os demais. Ele era acima de qualquer suspeita até o final. Ninguém desconfiava dele. Era uma pessoa legal, gente boa. Na igreja de Jerusalém havia o quê? Um Ananias e um Safira, que mentiram ao Espírito Santo. Na igreja de Samaria havia também um Simão Mago, que, embora tivesse professado o cristianismo, embora Simão Mago tivesse sido batizado nas águas, embora Simão Mago tivesse acompanhado Filipe por todas as partes, a Bíblia diz claramente que ele não deixou de estar em fel de amargura e nem em laço de morte. Ele quis comprar, literalmente, o poder do Espírito Santo. Simão Mago, da onde vem a palavra simonia, que é usada em muitas igrejas, que seria a tentativa ou querer comprar o dom de Deus, comprar cargos dentro da igreja. Isso acontece, infelizmente, em muitos lugares. No próprio meio da igreja em Éfeso, surgiram também lobos vestidos de ovelhas, que imitavam as ovelhas genuínas e procuravam o quê? Tosqueá-las.
Quando vamos para a igreja de Pérgamo, lá no Apocalipse, havia também os balamitas e havia os nicolaítas. Estavam lá no meio, criando confusão, joio, debaixo do mesmo teto, dentro do mesmo edifício. Havia a verdadeira igreja e as sinagogas de Satanás. E quando nós continuamos até o tempo presente, tem havido cristãos espúrios ou falsos, produzidos pelo diabo. Que Deus tenha misericórdia de nós. 1 João 3,10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Agora, queridos, quando é que o joio foi semeado? O texto diz que ele foi semeado enquanto os homens dormiam. Olha no versículo 13 versículo 25 do capítulo 13. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Amados, o trigo é semeado durante o dia, mas o joio, ele é semeado à noite, na surdina, em secreto, quando ninguém vê. Esses homens que dormiram, podemos dizer que eles simbolizam a igreja do Senhor em seus relapsos espirituais, em sua mornidão. Quando a igreja dorme, queridos, o inimigo semeia o joio. Quando o povo de Deus cochila, Satanás põe-se a trabalhar. Quando não estamos vigilantes, o diabo infiltra em nosso meio pessoas não convertidas para atrapalhar a obra. Quando não ensinamos a palavra de Deus corretamente, o diabo semeia suas heresias por meio de seus agentes. Hoje, nós vemos aí a vasta multidão de joio que foi semeado no meio do trigo. Hoje em dia está difícil ser crente. Nós temos ciência cristã, testemunhas de Jeová, espiritismo, mormonismo, unitarismo, universalismo, liberalismo teológico, teologia coaching, teísmo aberto e tantos outros ismos. São apenas algumas das sementes plantadas pelo diabo. E se você não tiver cuidado, você pode se corromper com tanta heresia que está aí à solta. E mais, todas as seitas que existem trabalham da mesma maneira. Elas chegam de mansinho, sorrateiramente. Eles distribuem sua literatura de maneira perseverante e insistente. E quando as pessoas acordam pela manhã, tem folheto embaixo da porta, tem livrinho lá na caixa do correio, estão sendo contaminadas por heresias de destruição. Detalhe, todas as seitas são bem parecidas com o genuíno cristianismo, assim como o joio é bem parecido com o trigo. Todas usam a Bíblia e falam de Jesus. Todas dizem crer em Deus. No entanto, ao se estudar cada uma delas, nota-se que distorcem os ensinos da Bíblia e tem sempre um conceito bem diminuído da pessoa de Jesus. Jesus não é o único Salvador. A Bíblia não é a única regra de fé e prática. Amados, o joio é uma falsificação do verdadeiro trigo. Parece, mas não é. Os mais antigos lembram do Denorex, né? Tem muita gente que nem sabe o que é isso. Parece, mas não é. Parece remédio, mas não é remédio, mas na verdade é remédio. Na igreja visível acontece exatamente isso. Nem todos estão congregando, nem todos que estão congregando são filhos de Deus, são salvos, são trigo. Em nosso meio existe também o joio. Infelizmente, existe joio. Nunca houve na história uma igreja que todos fossem trigo. O diabo, ele é inimigo das nossas almas. Ele sempre tem o cuidado de semear o seu joio. No entanto,
por serem tão parecidos, não podemos afirmar quem é joio e quem é trigo, quem é filho de Deus e quem é filho do diabo, quem é justo e quem é ímpio. Sendo assim, não podemos separar joio do trigo, pois essa é uma prerrogativa divina. Como eu já disse, só Deus sabe quem é quem. Lembra do que os servos disseram ao dono do campo lá em Mateus 13, 26 a 29? Olha de novo. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Ou seja, é possível confundir joio com trigo. É possível olhar para uma pessoa e dizer: esse é trigo, quando na verdade pode ser joio. E vice-versa. O joio muitas vezes se parece com os filhos do reino, sabia? E há filhos do reino que muitas vezes se parecem com joio. Tem crente que parece ímpio, e tem ímpio que parece crente, é estranho. Porém, nós não somos detetives da vida alheia, nós somos sim evangelistas. Não cabe a nós julgar quem é quem. E agora, somos joio ou trigo? Somos uma sementinha do mal ou uma sementinha do bem? Irmãos, sempre há o perigo, guarde isso, de ler a Bíblia a nosso favor. Sempre há esse perigo. Você sempre lê a Bíblia a teu favor. É perigoso pensarmos que sempre somos a parte boa da Bíblia. Nós sempre somos aquele do coração puro, aquele, cujo coração é um solo bom. Somos tentados a pensar que nós somos sempre o trigo, ouvinte de coração bom e reto, a boa semente, o justo. Temos que ter cuidado com isso. Sabe por quê? A igreja de Sardes tinha fama de que vivia, que era viva. Mas Jesus colocou o dedo na ferida e disse: você está morta. A igreja de Laodiceia dizia ser rica e abastada, e sem necessidade de coisa alguma. E sabe o que Jesus disse para aquela igreja de Laodiceia, a última das 7? Mas tu não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Eles pensavam que era uma coisa e eram outra. Queridos, o auto-engano é o pior engano que existe. Esse perigo pode nos levar à presunção, ao orgulho, à vaidade, à cegueira espiritual. Seria bom, de vez em quando, ou sempre, ler um pouco a Bíblia contra nós. Faça isso de vez em quando. Leia a Bíblia contra você. Ou seja, será que eu sou o trigo mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? Será que realmente o meu coração é bom e reto? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Assim, meu irmão, vim aqui na quinta-feira para ouvir uma palavra e vou sair com... Não vai ser nem uma pulga atrás da orelha, vai ser um carrapato, cheio de dúvida. Irmãos, 2 Coríntios 13, 5, o apóstolo Paulo, ele nos orienta a fazer esse tipo de exame. Ele diz assim, 2 Coríntios 13, 5, façam a verificação em vocês mesmos. Vocês são realmente cristãos? Passem pela prova. Sentem cada vez mais a esperança e o poder de Cristo dentro de vocês? Ou estão apenas fingindo-se cristãos, quando não são absolutamente nada? Aqui na versão transformadora, eu gosto dessa versão, que a linguagem ela é tão clara, tão transparente. Não precisa pegar um dicionário para entender o que está dizendo. Queridos, eu penso que esse tipo de análise, de leitura e de autoexame pode nos fazer descobrir
quem realmente somos, com a ajuda do Espírito Santo. E, se descobrirmos que somos joio, podemos pedir a Deus para nos transformar em trigo. Amém, queridos? Se descobrirmos que somos ímpios, podemos pedir a Deus para nos transformar em justos. Se descobrirmos com essa autoanálise que o nosso coração é duro, insensível, podemos pedir a Deus para criar em nós um novo coração. Irmãos, humanamente falando, trigo não se transforma em joio. E vice-versa. Joio, humanamente falando, literalmente falando, dentro da área da agricultura, joio não se transforma em trigo, nem trigo se transforma em joio. Mas, espiritualmente falando, para Deus todas as coisas são possíveis. Deus é poderoso para transformar joio em trigo, transformar veneno em alimento. Deus é poderoso para transformar ímpio em justo. Os que hoje são joio, amanhã poderão ser trigo. Amém, queridos? Até porque, antes de nos convertermos a Cristo, éramos joio, ou não? Não éramos uma sementinha do mal? Eu era. Tenho consciência disso. Não servíamos para nada. Éramos veneno, tínhamos um coração duro. Éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz. Amados, ninguém nasce salvo. Ninguém nasce trigo. Todos já nascem perdidos e carentes da salvação em Cristo Jesus. O único que se converteu dentro da barriga da mãe, pelo que eu me lembro, foi João Batista, que ele foi cheio do Espírito Santo dentro da barriga da mãe ao ouvir a saudação de Maria. Como que se deu isso, eu não sei. Mas a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo já no ventre da mãe. Nós, por outro lado, pelo menos eu que eu me lembre, eu não me converti na barriga da minha mãe. Ah, misericórdia. Somos como Davi, queridos, que disse no Salmo 51, 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci como joio, como cada um aqui. Mas houve um tempo, houve um dia, houve uma época em que eu tive que entregar minha vida para Jesus. E Ele me transformou em trigo. Creio eu, né? Mas sempre faço um autoexame. Será que eu não sou joio? Em terceiro lugar, para concluir, estou concluindo. Jesus disse que a colheita é o fim do mundo e que os anjos são os ceifeiros. Olha no versículo 39, o que Jesus disse. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Queridos, é algo antigo, esse costume de destruir ervas daninhas pelo fogo. Durante as colheitas, os ceifeiros deixam o joio cair no chão para que não se misture com os outros feixes de trigo. As hastes do joio no chão são reunidas em maços e queimadas ali mesmo no campo. Isso é um costume daquela época. Depois o trigo ele é levado ao depósito. E foi exatamente isso que Jesus disse que aconteceria lá na interpretação. Versículo 40 a 43. O Senhor disse, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, e os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Irmão, nessa conclusão, essa conclusão ela é solene. Por que é solene? Porque trata do céu e do inferno. Essa conclusão é solene porque fala de condenação e fala de salvação. Na consumação dos séculos, disse Jesus, na segunda vinda do Senhor, os anjos, que são os ceifeiros de Deus, não errarão no diagnóstico. Não errarão.
eles farão uma separação rigorosa, cirúrgica, entre o joio e o trigo. Jamais trigo será lançado no fogo e jamais joio será recolhido no celeiro de Deus. Queridos, no céu não há hipócrita e nem no inferno crentes verdadeiros. O trigo, os crentes verdadeiros, será reunido no celeiro e os molhos de joio serão atados e jogados na fornalha. O céu é uma realidade. É um lindo lugar. É o celeiro de Deus. E o inferno também é um lugar, mas não um lindo lugar. Jesus disse que é um lugar de choro e ranger de dentes. No inferno, disse Jesus, haverá choro e ranger de dentes, mas nos céus os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Queira o céu, se arrependa de seus maus caminhos, se volte para Cristo, abrace a Cristo, ame a Jesus. Não duvide das verdades da palavra de Deus. Questione de vez em quando a sua salvação. Não é para botar dúvida, mas será que... O apóstolo diz claramente, o apóstolo Paulo, examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. O exame de vez em quando é bom, queridos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Guarde essa palavra no teu coração. Eu estaria falando de outro assunto que seria sobre a epístola de Judas, mas o Senhor me tocou a tratar desse assunto nessa noite. Quero te convidar a fechar seus olhos.